Boa noite, alunos do curso de extensão Revolução Industrial. Lembrando, meu nome é Valéria Portugal, sou aluna no curso de licenciatura em História da Universidade Uninter, campus Tijuca, Rio de Janeiro. Hoje nós vamos finalizar, iniciar a nossa segunda Revolução Industrial, a parte da segunda Revolução Industrial. E como nós estávamos vendo, os modelos de produção industrial, hoje nós vamos falar do último modelo, esse último modelo que é o toyotismo, mas antes vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Na aula anterior, nós estudamos a trajetória de Henry Ford e suas invenções, seu novo sistema prático, o Fordismo, que foi a partir dele que ele estabeleceu sua doutrina seguindo três princípios básicos: o da intensificação, que permite dinamizar o tempo de produção; economia, tem em vista manter a produção equilibrada com seus estoques; produtividade, visa extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Hoje vamos conhecer a origem do toyotismo, que é um sistema de produção baseada na fabricação sob demanda. Nessa imagem nós vemos aqui um painel de um dos carros da empresa Toyota. Você nota-se que é um painel super eletrônico, e que a gente vai falar, além desse novo sistema, já vamos estar entrando aqui um pouquinho já nessa era digital. Vai falar muito mais esse novo sistema de produção industrial, vai falar sobre a era digital, é o comecinho da era digital e é o sistema mais utilizado nos dias de hoje. O toyotismo foi criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês Taiwan, que era um engenheiro na fábrica da Toyota, por isso o nome toyotismo. E esse sistema de produção foi implantado pela primeira vez na fábrica, dentro da fábrica, depois saindo aí para fora, hoje em dia, como eu disse, é um dos mais utilizados, a partir de 1948 e 1975. A montadora japonesa de automóveis que determinou, que foi a pioneira a utilizar esse tipo de modelo. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena, se comparando aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia a estocagem de produtos. Dessa forma, o toyotismo, também conhecido como just-in-time, que a gente vai ver mais adiante, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. Então, aqui ao lado a gente vê um mapa do Japão, como a sua extensão. Não é um país tão extenso como a Inglaterra e os Estados Unidos, que nós vimos em aulas anteriores, que eram países maiores, são países maiores, e a produtividade era feita em longa escala. Aqui não, aqui nós vamos ver uma produtividade mais controlada. Esse método ele foi elaborado justamente para recuperar as indústrias japonesas nesse período do pós-guerra, com o país distribuindo o mercado, por ele ser um país pequeno, de dificuldade, e importar matéria-prima também, então não tinha, além de importar, de chegar matéria-prima nesse país, ele também não tinha como estocar tantas coisas, tanta matéria-prima. Então, dessa forma, ele reduzia seu estoque e a sua necessidade em produção, mas de uma forma muito bem organizada. O Japão ele necessitava entrar dentro desse mercado também, tinha aquela corrida, como a gente também já falamos em outras aulas, essa vontade dele querer ser um dos primeiros ali, nesse ranking da indústria. As características do toyotismo, o Taiwan, como a gente falou anterior, ele percebeu que o melhor era esperar receber encomendas para começar a produção de automóveis, a fim de economizar o aluguel
de armazéns, né, esse local para estoque. Então, com isso, o que ele fazia? Ele fechava um contrato, a partir desse contrato ele passava a comprar a matéria-prima e dessa matéria-prima ele passava a fabricar, né? Então, ao poupar nesse espaço também de estocagem de matéria-prima, eles apenas fabricavam aquilo que estava dentro do contrato, né? Aquela produtividade. É como se a gente vamos levar assim, para um exemplo bem simples, né? A pessoa que fabrica sanduíches, né? Ou salgadinhos, enfim, ela espera, né? Ter aquela compra, né? A pessoa compra aquela quantidade, ela fabrica a partir daquilo ali. Então, a partir da quantidade, vamos dizer assim, né? E do tipo de modelo que a pessoa determina receber, ele fazia a sua fabricação, né? E apesar das condições também, né, geográficas do país, né, como a gente mostrou no mapa, né, ser um mercado, né, muito pequeno, né, a Toyota foi capaz de se tornar a maior montadora de veículos do mundo com esse novo sistema, né, com esse novo sistema e também, né, com o avanço tecnológico, né, o avanço da tecnologia nos meios de transporte e comunicação, os quais permitiram, né, a rapidez e pontualidade, né, do fluxo de mercadoria, porque eles também tinham assim um prazo, né, para entrega, recebeu, fabricou, entregou. Então, como eu falei, o japonês sempre gostou de tudo muito certinho, muito cronometrado, né, vamos dizer assim. Né? E essa sincronia entre os sistemas, né, de fornecimento da matéria-prima e produção de venda também foi um segredo, né, para o sucesso, né, desse novo modelo. Né? Então, a mecanização, né, flexível, né, uma dinâmica oposta e rígida da automoção fordistas, né, decorrente à inexistência das escalas que viabilizavam, né, essa rigidez. Então, quer dizer, o Taiyo Han, né, ele com certeza ele estudou muito lá também o Fordismo, né, o sistema de Ford, mas ele pegou aquilo ali que é aquele negócio, a gente pincela o que é bom, né, pra gente, né, a gente lê tudo e pincela aquilo ali, o que encaixa, vamos dizer assim, dentro do que a gente necessita, né. O processo, né, de multifuncionalização da sua mão de obra, uma vez, né, que por se basear, né, na mecanização, como a gente falou, aqui a gente vai ver muito sobre tecnologia, né, os maquinários já são outros, né, geralmente as máquinas que já fazem o serviço praticamente que também sozinhas, né, então essa mecanização flexível, né, na produção para o mercado, muitos dos segmentos, né, da mão de obra não podia ser especializadas em funções únicas e restritas, né? Então, no caso aqui, o toyotismo, em lugar de avançar na tradicional divisão do trabalho, né, ele seguiu também um caminho inverso do Fordismo, né, incentivando uma atuação voltada para o enriquecimento do trabalho, né, a implantação de sistemas de controle de qualidade total, onde o controle de qualidade se desenvolve por meio de todos os trabalhadores em todos os pontos do processo e produto, né? Aqui a personificação, né, dos produtos, fabricar o produto de acordo com o gosto do cliente. Né? Vamos supor, eu peço carros amarelos, uma longa escala de carros amarelos, então ele fabricava de acordo com o meu pedido. Eu quero carros amarelos apenas de 2 portas, quero carros azuis com 4 portas. Então ele recebia, né, esse pedido e fabricava de acordo com o pedido do cliente. Né? Então, o controle né, o modelo just time, né, que a gente tinha falado lá no início, né, as fábricas, né, que seguiam, né, nesse modelo de produção estava em sintonia com a entrada da matéria-prima e com o mercado do consumidor. Quando a procura era alta em produzidos mais produtos, quando ela diminuía, a produção também caía. Assim,
tornava-se, né, desnecessário o espaço de estoque, né? Então, esse controle visual, né, onde havia alguém responsável por supervisionar as etapas de produção, ficar ali, né, aquele desperdício de mecanismo, de material, já existe sim, mas para melhor, né, para melhorar. E a automoção, né, mais ou menos, que é um sistema, né, automático de controle pelo qual o mecanismo verificava os seus próprios funcionamentos, efetuando medições e introduzindo correções sem a necessidade de interferência, né, do homem, né? Então aqui antes, né, de fazer qualquer produto, né, voltando a dizer, são feitas, né, as pesquisas de mercado. Ele estudava muito, então ele estudava muito o mercado dele, né, em volta, não só ali dentro da ilha, né, vamos dizer assim, do Japão, mas também do seu continente ali asiático, mas também fora, o europeu e o continente americano. Então ele é preciso, né, ter essa demanda bem clara. Ele precisava ter essa demanda clara. E por isso, né, que o conceito, né, esse conceito é chamado de just in time. Né? A produção ela começa a partir do momento que o pedido for feito e consiste em minimizar os estoques, né, como está aqui na descrição. De acordo com a demanda, né, usa-se o princípio dos 5 zeros, né? São zero de atraso, zero de defeitos, zero de estoques, zero de panes e zero papéis, né? Então aqui você vê tudo já é mais informatizado, né? E já entra uma tecnologia que vamos falar mais adiante também, né? Com essa nova inovação. Aqui nós temos aqui um gráfico que mostra, né, a definição e conceitos, né, do que é o just in time, né? Como a gente vê, né? É uma inovação. Essa imagem aqui, né, no caso aqui o toyotismo, né, ele aposta na inovação, né, tecnológica para reduzir os custos, né? Então você vê aqui bem mesmo elemento temporal, aqui embaixo qualidade e eficiência, né, o antes, depois, o atender a demanda, né? É um gráfico assim que explica muito bem como funcionava, né, esse sistema, como funciona, né, no caso. As inovações, né, do toyotismo, né, que é a produção, né, adequada à demanda, né, a redução do estoque, que a gente volta aqui sempre para falar, né, a diversificação dos produtos fabricados e a automatização, né, das etapas da produção, mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. No caso aqui, não bastava o trabalhador, né, saber só apertar o parafuso, ele tem que saber não só entender, né, do produto, como também ser qualificado, né? Ele tem que saber, ele tem que lidar com esse produto, né? Saber explicar até mesmo, né, para quem vai utilizar esse produto. Então, eles investiam muito, né? Investem muito nessa mão de obra qualificada, né? Na multinacional. E vamos adiante, né? Aqui vocês veem a vantagem, né? Quais são as vantagens aqui? A vantagem do toyotismo é que, pelo fato, né, de sempre agir conforme a configuração do mercado, né, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção a cada tecnologia lançada, né? Então, quer dizer, estão sempre se renovando. O sistema era atualizado, né, sempre, né, que surgisse uma novidade no mercado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores, né? Então aqui você vê o Japão, ele realmente ficou por muitos anos como ranking número 1, né, de tecnologia aí nos mercados. Os trabalhadores, né, fabril também assumia outras funções, né? No caso aqui, ele não é só o rapaz que aperta o parafuso, ele agora aperta o parafuso, monta, desmonta, enfim, né? Ao contrário, né, do sistema fordista e taylorista, o operacional, né, precisava conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias, né? Então isso necessitava, né, de uma mão de obra super
e mais qualificada, né? E reduzir a quantidade de trabalhadores também dentro dessas indústrias, né? Sendo assim, o toyotismo provocou, entre outros problemas, né, o aumento do desemprego. Então, que acarreta, né, os japoneses, né, introduziram, né, o toyotismo, ou seja, o sistema Toyota de produção no qual se destaca o uso da eletrônica e da robótica, que é até um assunto para a nossa próxima aula, quando a gente vai entrar na terceira revolução industrial, vamos falar muito sobre robótica, eletrônica e tecnologia. Porém, né, já que a produção, né, era feita sob essa demanda, né, do just in time, né, o toyotismo não contava, né, com o custo de estoque cheio, né, que é o que a gente sempre menciona aqui, que zero estoque, né, achava que... Só que qual era o risco? Além disso, né, os produtos eram focados no cliente, e isso aumentava, né, a saída de cada um deles. Então, se uma empresa parceira, né, ou cliente não fizesse aquele pedido sempre, a sua demanda caía. E com isso, né, a mesma vantagem, né, pregadas, né, pelo toyotismo pode se converter em problemas, né, sérios. Afinal, este modelo é dependente da importação das matérias-primas e não possui estoque significativo do produto. Então, se uma empresa, né, como eu volto a dizer, um exemplo, se a empresa não fizesse pedidos, eles também não poderiam fazer pedidos. Né? Então, uma outra empresa que gera nessa matéria-prima sempre fica dependente desse sistema também, né? No caso, né? E com a produtividade, né, em alta, menos mão de obra é necessária, o que gera um grande aumento, né, no desemprego, como é dito aqui no slide, né? Porque em função da tecnologia, o que diminuiu os postos de trabalho, porque quanto mais o cara está qualificado, ele consiga manejar uma, duas, três máquinas, não tem. Eu tô ali, eu estou economizando dois, três funcionários. Então, quer dizer, por isso que fala que é um sistema que é de excelência, mas ao mesmo tempo ele gera muito o aumento do desemprego, né? Portanto, né, é um modelo, né, do principal responsável, né, por esse desemprego no setor secundário da economia atual, até hoje, né? Igualmente pelo aumento das terceirizações no processo de produção, porque hoje em dia, né, empresas contratam outras para fazer certos tipos de produtos, né? E quando chega na sua empresa é só montar. Então ali, de uma certa forma, funciona. São modelos, né, como nós dissemos aqui, são modelos excelentes. Todos eles têm os seus pós e contras, mas é um modelo assim mais hoje em dia é o mais utilizado aí no mercado. Como eu disse, né, na nossa próxima aula nós vamos entrar né, na terceira revolução industrial. Nós vamos falar, né, muito na área da tecnologia e robótica e espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Para a próxima aula, né, pesquise aí o que são, no caso, a robótica, né, o sistema, e a gente se vê na próxima aula. Uma boa noite a todos. Até. Tudo de bom.